você já deve ter pensado alguma vez nos últimos anos por que a Disney e a Pixar não fazem um filme sobre o Brasil? Encanto, Ratatouille, Luca, Moana, Valente, todos esses filmes produzidos pela Disney retratam culturas únicas, mas mesmo com a popularidade do Brasil, não vimos o tão esperado filme sobre o nosso país. E não existe uma única razão para isso, mas uma reunião de confusões que você precisa conhecer para entender. Então, pega a pipoca e arruma a postura e se liga no vídeo. Treta Pixar e Brasil. Quantas vezes na sua vida você já assistiu Toy Story? E quantas vezes você viu Cassiopeia? Eu vi esse filme há alguns anos. Cassiopeia foi o primeiro filme de animação brasileira e por muito pouco não foi o primeiro do mundo. Um ano antes do início da produção de Toy Story, oficialmente considerado o primeiro filme feito em computação gráfica, Cassiopeia já era anunciado com a direção desse cara, Clóvis Vieira, hoje cineasta. Na época, era fascinado pela capacidade de criação da computação gráfica e essa paixão foi justamente o que o fez iniciar aquele que estava sendo anunciado como a primeira animação 3D, Cassiopeia. Acontece que a produção enfrentou diversos problemas e apenas em 1996, um ano após Toy Story estrear nos cinemas, é que ele foi lançado. Outra figura importante para entender a treta Pixar e Brasil é John Lasseter, criador de Toy Story. John começou muito cedo a trabalhar com cinema, participando de produções simples e clássicas da Disney. No entanto, Lasseter, geek de carteirinha, vendeu uma ideia produtora de que a animação de computação gráfica era o futuro da animação. Mas após uma tentativa falha de criar um curta, a produtora desistiu do projeto e demitiu John. Este acabou trabalhando na seção de computação gráfica da Lucasfilmes, mas a produtora de Star Wars precisou vender algumas ações, incluindo a mini produtora de filmes 3D. Foi justamente dessa venda que a Pixar surgiu, com o curta feito por John em 1984, totalmente em 3D, André and Wally B. O sucesso foi estrondoso e em 1986, Steve Jobs entra na jogada. Sim, o Steve Jobs da Apple. Caracas. Com ele como dono, a Pixar lança um novo curta, Teen Toy, tão bom que recebeu o Oscar de melhor curta. E o prêmio rendeu a volta da Disney, que viu potencial na pequena produtora. As duas empresas finalmente viraram parceiras na produção de curtas de alta qualidade. Mas tudo mudou com a proposta de John para a Disney de lançar um filme sobre bonecos que ganham vida quando não estamos olhando em 1993. A produção durou 2 anos, muito pouco tempo se considerarmos que foi uma verdadeira competição. Isso porque pouco antes do anúncio de Toy Story, um filme brasileiro começava a tomar forma e ameaçava ser lançado antes, roubando o título da Disney. Segundo a equipe da NDR Filmes, que cuidava de Cassiopeia, a produção vinha enfrentando dificuldades, principalmente relacionadas a investimentos. Enquanto a produção de Toy Story deteve 30 milhões de dólares, em contrapartida, a brasileira Cassiopeia teve 1,5 milhões. A produção, considerada de baixo custo, atrasou o filme e impediu que fosse divulgado como deveria. Outro fator importante é que a Disney chegou a enviar representantes até a NDR para conferir o andamento do filme, e poucos meses depois, a visita à produtora brasileira sofreu uma invasão um tanto suspeita. A equipe de fato acredita que foi uma sabotagem da Disney para evitar o lançamento, e a premissa de Cassiopeia é realmente boa. Um pequeno planeta tem as energias sugadas por piratas e precisa encontrar uma forma de sobreviver a isso. Chip, ainda não consegui localizar a nave invasora. Ela deve ter um sistema de camuflagem perfeito. Aqui embaixo eu também não consegui detectar. Mesmo não tendo a melhor semana de estreia, de uma coisa ainda podemos falar com orgulho. Cassiopeia é o primeiro longa totalmente animado por completo, pois o rosto dos personagens da Pixar precisaram ser baseados em rostos da vida real para terem melhor qualidade. E acho que já vale para pagar a discussão de quem voou primeiro, Dumont e irmãos Wright. Então, podemos considerar que esse é um dos motivos de não termos um filme sobre o Brasil na Pixar. Afinal, quase arrancamos o título de pioneira deles. E disso nem a Disney e nem a Pixar podem esquecer. Continua com a gente? Comenta #Cassiopeia para deixar todo mundo confuso. Cultura. Há quem diga que uma das razões para não serem produzidos longas sobre o Brasil é que a cultura do nosso país não ficaria bem na tela do cinema por ser latina demais, e que isso não poderia ser comerciável para a Disney. No entanto, a popularidade de filmes sobre culturas variadas lançados nos últimos anos refuta essa ideia, com o Encanto tendo 200 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Outra possível associação é com
todas as referências bem imparciais já feitas em relação ao Brasil. Isso por nosso país ser apresentado como um lugar unicamente violento, quando na verdade essa violência não é natural ou nossa principal característica. É verdade. Diferentemente do que Simpsons, por exemplo, mostra, Blame It on Lisa marcou uma passagem cheia de polêmicas da família no Brasil. Críticas sobre violência, meio ambiente, qualidade de vida e educação são feitas de modo exagerado, tornando o Brasil apenas o país do futebol. Gol! Olha só, Marty, eu sou brasileiro! Esses, de fato, são pontos tristes em nossa realidade, mas é apenas uma parte de tudo que o país oferece. De fato, a imagem apresentada foi tão extrema que órgãos do turismo carioca ameaçaram processar o programa para que a gravação fosse retirada do ar, mas desistiu em seguida. No entanto, isso se repete constantemente e pode ser um impedimento para a Pixar. Produção. Agora, e se eu te disser que o Brasil aparece não em mas em 3 produções da Disney? Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam reforçar sua base de aliados e fortalecer as relações econômicas e de amizade com outros países, sendo o Brasil um deles. É por isso que os mais velhos devem lembrar do Zé Carioca. Quem aí conhece? O Pato Donald? O Pato Donald? Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro, o Pato Donald. Veja você. Esse é um personagem da Disney criado para o Alô Amigos, de 1942, em que o Pato Donald conhece o papagaio brasileiro e descobre um pouco mais sobre a nossa cultura, mesmo que estereotipada. Cachaça? Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde! O filme foi tão famoso que a premiere foi oficialmente feita no Rio de Janeiro, trazendo todos os produtores aqui, para as terras BR. Mas não acabou aí. Em 1944, a Disney lança um dos seus melhores filmes de animação 2D, que passava sempre na TV Globinho de sábado. Você já foi à Bahia? Um clássico das animações. É obrigatório para quem é apaixonado por desenho. Divertido e rápido, tem cenas que envolvem imagens reais e desenhos, criando uma história divertida, capaz de te prender do começo ao fim. Trago os quindins, ia, ia. Quem quer meus quindins comprar? E o sucesso desse filme foi tão grande que, em 1948, o Brasil ganhou mais uma homenagem em um curta musical sem diálogos em tempo de melodia, marcando o fim da presença do Brasil nos filmes da Disney. Agora, o que nos resta é esperar pelas próximas. Quem sabe a Pixar não acaba lançando um novo filme? Mas e aí, você já sabia da treta da Pixar com o Brasil? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar tudo que preparamos para essa época da Copa do Mundo.